Imagina a cena. É fim de ano, você acorda querendo apenas sobreviver até o recesso. Aí, em menos de 24 horas, acontece o seguinte: o WhatsApp trava, o e-mail importante some, o computador decide atualizar justamente quando você vai enviar um arquivo pro chefe, a reunião é remarcada 3 vezes, para fechar com chave de ouro, alguém entende tudo ao contrário do que você disse. Agora, pausa. Porque é aqui que eu, seu narrador astrológico, entro em cena para revelar o grande vilão que todo mundo culpa nesses momentos, Mercúrio retrógrado. Mas calma, porque essa não é uma história de terror cósmico, e sim de revisão, timing, claro, um pouco de drama. Afinal, estamos falando de fim de ano, e essa época por si só já tem energia de último capítulo de temporada. Você talvez já tenha visto posts, memes, vídeos, todos culpando Mercúrio retrógrado por qualquer coisa que sai do controle. Mensagem enviada para a pessoa errada? Mercúrio. Voo atrasado? Mercúrio. Impressora quebrada? Mercúrio. Brigadeiro que desandou? Ok, talvez isso já seja excesso, mas você entendeu. A internet transformou esse trânsito em celebridade astrológica, com fama de causar caos. Só que, como todo personagem de novela, a história é mais complexa do que parece. Então vamos voltar um passo. Astronomicamente falando, Mercúrio não anda para trás de verdade. Ele não dá ré no espaço, não bate em ninguém, não vira ao contrário. É um efeito de perspectiva, a órbita dele é mais rápida que a da Terra, e em certos períodos parece, do nosso ponto de vista, que ele está recuando. É como quando você está no ônibus e o carro ao lado parece andar para trás, mas na verdade é só uma ilusão criada pelas velocidades diferentes. Astrologicamente, porém, esse andar para trás simbólico funciona como um grande botão de revisar em tudo que Mercúrio rege: comunicação, pensamento, deslocamentos, documentos, negociações, tecnologia e, vamos ser sinceros, as conversas que a gente evita ter. E aí vem o detalhe que torna essa história especialmente interessante. Quando Mercúrio entra em movimento retrógrado justamente no fim do ano, ele não faz isso num cenário neutro. Não. Ele entra num palco onde já temos cansaço acumulado, prazos apertados, festas para organizar, viagens marcadas, família com expectativas, metas não cumpridas, decisões adiadas. É tipo entrar na cena final da novela, quando todo mundo está com a emoção à flor da pele. É claro que qualquer errinho ganha proporções dramáticas. Como astrólogo experiente, eu preciso te dizer algo que talvez vá contra o que você vê por aí. Mercúrio retrógrado não é o fim do mundo. Ele não foi enviado para destruir seu Natal, cancelar seu ano novo, acabar com seus planos ou sabotar sua vida amorosa. O que ele faz, e faz muito bem, é revelar onde você está vivendo no automático. Onde está assinando sem ler, falando sem pensar, respondendo sem sentir, prometendo sem avaliar. E o fim de ano é o momento perfeito para pegar essas distrações, colocar um holofote em cima e dizer: olha aqui o que você chama de azar e na verdade é falta de presença. Vamos a um exemplo. Você está exausto, odiando o trabalho, torcendo para esse ano acabar logo. Surge uma proposta mais ou menos, mas você pensa: qualquer coisa é melhor do que aqui. Assina tudo sem ler com calma, nem perguntar muito. Meses depois, descobre metas impossíveis, clima tóxico, salário diferente do que tinha entendido. Aí olha pro céu e fala: maldito Mercúrio retrógrado. Mas se a gente voltar à fita, veremos que Mercúrio não apareceu como vilão, e sim como aquele personagem secundário que vive dizendo: tem certeza? Presta atenção. Só que você estava tão cansado, tão pressionado, tão querendo uma saída rápida, que ignorou. O mesmo vale para o clássico fim de ano: resolver a vida afetiva na base do impulso, comprar passagens sem checar datas, marcar viagem sem olhar direito o documento, mandar mensagem definitiva no calor da emoção. Em um período em que o céu está literalmente pedindo revisão, o roteiro mais comum é: a pessoa corre, ignora sinais, e depois se surpreende quando tudo dá errado ao mesmo tempo. E é aqui que a nossa história dá uma virada importante. Porque, sim, Mercúrio retrógrado pode ser incômodo, pode atrasar, pode bagunçar agendas. Mas também pode ser profundamente protetor. Quantas vezes um atraso te impediu de entrar numa situação pior? Quantas vezes uma falha na comunicação te obrigou a prestar mais atenção? Quantas vezes um erro te fez parar e perceber que você nem queria aquilo tanto assim? Em vez de ver esse trânsito como um castigo, você pode começar a enxergar como uma espécie de editor cósmico. Ele não deixa o capítulo ir ao ar sem uma última revisão. No fim do ano, isso é ouro. Porque essa é, por natureza, uma época de balanço. O que aconteceu, o que doeu, o que foi conquistado, o que ficou pendente. Mercúrio retrógrado só intensifica esse processo. A pergunta não é por que isso está acontecendo comigo, mas o que isso está me mostrando. Então, antes de a gente entrar nos próximos capítulos, aqueles em que eu vou te contar o que é melhor evitar em decisões, contratos, mensagens, viagens e compras nesse período, eu quero te convidar a olhar para esse trânsito de outro jeito. Em vez de "ai meu Deus, vai começar o inferno astral eletrônico", experimentar pensar: ok, este é o momento ideal para eu desacelerar, revisar, reler, repensar e falar com mais consciência.
Porque, sejamos honestos, se você fizer apenas isso, sem nenhuma técnica mirabolante, já vai reduzir pela metade os problemas de Mercúrio retrógrado na sua vida. E agora, como todo bom narrador que sabe que você também é personagem dessa história, eu vou fazer uma pergunta direta. Quando você pensa em Mercúrio retrógrado, qual é a primeira lembrança que vem? Um e-mail que sumiu? Uma viagem que deu errado? Uma mensagem enviada para a pessoa errada? Um celular que pifou em momento crítico? Se você tiver alguma história dessas, escreve nos comentários qual foi o seu maior perrengue de Mercúrio retrógrado e qual é o seu signo. Eu aposto que tem muita novela cósmica aí nos bastidores. Se, enquanto eu falava, você pensou, isso sou eu todinho no fim do ano, aproveita esse momento e já aperta o botão de curtir e se inscreve no canal, porque a nossa trama astrológica só está começando. Tem muita gente que volta sempre, assiste, gosta, se identifica, mas ainda não percebeu que não está inscrita, e aí perde justamente os próximos episódios, quando o céu aperta mais o ritmo. Então confere se o botão vermelho já virou cinza, ativa as notificações para não perder as próximas previsões e manda este vídeo para aquela pessoa que sempre diz: minha vida vira uma bagunça no fim do ano, deve ser Mercúrio retrógrado. Talvez ela precise descobrir que, no fundo, o universo está só pedindo um pouco mais de atenção ao roteiro. Nesta nova cena, nosso protagonista astral, você, claro, está exausto no fim do ano. O trabalho parece uma novela interminável, o chefe é quase um vilão de horário nobre, o saldo na conta bancária não combina com o esforço, e a sensação é: eu só quero virar esse ano como se virasse de canal. E é exatamente nesse momento que o universo resolve colocar um personagem novo na trama, uma proposta. Pode ser um novo emprego, um contrato de aluguel, um financiamento, uma sociedade, um vamos morar juntos, ou aquele famoso vamos abrir um negócio. Tudo embalado num clima de urgência, é agora ou nunca. Agora, pausa dramática. Porque, bem nesse episódio, Mercúrio está retrógrado. E eu, como seu narrador astrológico totalmente parcial, preciso te contar, essa combinação, fim de ano mais cansaço mais pressa mais Mercúrio retrógrado, é digna de enredo de desastre romântico profissional. Vamos voltar à câmera. A verdade é que decisões importantes costumam ser escritas com caneta permanente na vida da gente. Mudar de emprego, assinar contrato longo, entrar numa sociedade, assumir dívida grande, aceitar proposta de parceria. Só que, em vez de fazer isso com calma, diálogo e clareza, muita gente age como se estivesse numa liquidação emocional. Pega o que aparece primeiro só para sair da situação atual. E é justamente aí que Mercúrio retrógrado entra como aquele editor chato, porém muito necessário. Ele pega tudo o que tem a ver com informação, contrato, cláusula, conversa, promessa, e coloca em modo revisão. Você leu direito? Ele pergunta. Você perguntou o que isso realmente significa? Você sabe no que está se metendo? E, quando a resposta é não, ele faz o quê? Mostra as consequências. Vamos olhar para um exemplo muito comum, a troca de emprego no impulso. Nosso protagonista está saturado do trabalho atual. O clima está péssimo, a comunicação é confusa, as expectativas não são claras. Surge, então, outra empresa, com um discurso encantador, horário flexível, ambiente leve, somos uma família. O salário parece melhor, o gestor fala bonito, e a pessoa pensa: se eu não aceitar agora, nunca mais vai aparecer algo assim. Corta para a cena do contrato. Uma pilha de papéis, um monte de letra pequena, termos técnicos, cláusulas que ninguém explica direito. O recrutador, sorridente, diz: é padrão da empresa, pode assinar tranquilo. E o nosso protagonista, cansado e desesperado por mudança, assina. Sem ler com calma, sem tirar dúvidas, sem levar para casa, sem mostrar para ninguém. Meses depois, descobrimos a reviravolta, metas inalcançáveis, horas extras não pagas, pressão psicológica, promessa de bônus que depende de muitos fatores, e um ambiente que é tudo, menos família. E aí, sim, entra a fala dramática: isso só pode ser Mercúrio retrógrado. Mas se voltarmos à história alguns capítulos, veremos que Mercúrio não jogou ninguém ali. Ele apenas intensificou o efeito de uma escolha feita sob pressão, sem revisão, sem presença. Agora, vamos para outro tipo de contrato que adora estourar na cara quando Mercúrio está retrógrado: aluguel e compra de imóvel. Fim de ano é temporada de quero começar o ano na casa nova. A pessoa entra no site, vê um apartamento com fotos perfeitas, visita uma vez, se apaixona pela varanda, ignora o vizinho barulhento, não pergunta sobre infiltração, não checa regras do condomínio, não conversa com ninguém que mora ali. E quando aparece o contrato, cheio de cláusulas sobre multa, reajuste, prazos, responsabilidades, a frase é sempre a mesma: é padrão, pode assinar. E o protagonista assina. É nesse exato momento que a câmera poderia congelar, e eu entraria narrando. Se ele tivesse parado por apenas 15 minutos para ler esse contrato com atenção, esta novela teria tomado um rumo completamente diferente. Porque, claro, mais pra frente descobrimos: reajuste altíssimo, multa pesada para sair, proibições que ninguém avisou, vizinhança complicada.
E o que poderia ter sido evitado com perguntas simples e leitura cuidadosa vira um drama de longa duração. O mesmo vale para sociedades e parcerias. Dois amigos que se dão super bem decidem abrir um negócio. Eles conversam sobre o sonho, sobre o nome da empresa, sobre a logo, sobre o Instagram, mas quase não conversam sobre o que realmente importa. Quem faz o quê, quem coloca quanto, como serão as retiradas, como serão as decisões, o que acontece se um quiser sair. Tudo fica no a gente se entende. Mercúrio retrógrado, porém, não gosta de a gente se entende. Ele gosta de está escrito onde? E se não está escrito em lugar nenhum, mais cedo ou mais tarde, ele expõe o buraco. É por isso que, nesse trânsito, especialmente no fim do ano, a regra de ouro é: o que você não deve fazer é assumir compromissos definitivos sem entender completamente o que está aceitando. Nada de assino porque confio, não vou ler tudo, não quero ser chato fazendo pergunta. Em linguagem astrológica bem direta, esse é o combo perfeito para dor de cabeça. Se você precisar tomar uma decisão importante nesse período, e às vezes a vida exige isso, eu sei, faça dessa decisão um ato consciente. Leia as cláusulas. Pergunte sobre o que não entendeu. Anote dúvidas. Peça cópia para levar para casa. Mostre para alguém de confiança. Se a outra parte ficar irritada com o fato de você querer entender o que está assinando, isso já é um sinal cósmico altíssimo piscando: cuidado aqui. Outra coisa que você não deve fazer é tomar decisões definitivas em cima de emoções momentâneas. Fim de ano é terreno fértil para isso. O estresse acumulado vira vontade de jogar tudo pro alto. Só que existe uma diferença entre perceber que um ciclo terminou e querer fugir de um incômodo. Mercúrio retrógrado, com sua energia de revisão, pede esse discernimento: estou encerrando porque já amadureci essa escolha ou porque estou num dia ruim. Talvez o ato mais sábio que você possa fazer nesse período não seja decidir tudo agora, mas sim organizar as informações, entender o cenário, fazer perguntas, levantar possibilidades. É como se você preparasse o palco, estudasse o texto, ensaiasse as falas, para, quando Mercúrio voltar ao movimento direto, você fazer a estreia oficial da grande decisão da sua vida. Então, se você já tomou alguma decisão importante em Mercúrio retrógrado e hoje percebe que teria feito diferente, não use isso para se culpar. Use para aprender. Esse trânsito adora ensinar pela experiência, mas, se você ouvir a história dos outros, talvez não precise viver todos os dramas na pele. Aliás, falando em histórias, eu sei que você tem pelo menos um contrato arrependido ou uma decisão apressada para contar. Aquele emprego que parecia sonho e virou pesadelo, aquela assinatura que você fez sem ler, aquela parceria que desandou porque nada estava claro. Se você se sentir à vontade, conta aqui embaixo nos comentários qual foi a decisão mais impulsiva que você já tomou e de qual signo você é. Você não tem ideia de como isso ajuda outras pessoas a acordarem antes de repetir o mesmo roteiro. E se enquanto eu falava você pensou em alguém que está prestes a aceitar uma proposta qualquer só para fugir de onde está, manda este vídeo para essa pessoa. Às vezes, um lembrete de ler esse contrato com calma chega na hora exata. E se você ainda está aqui comigo, mergulhado nessa novela cósmica das decisões, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim você continua acompanhando os próximos capítulos, com mais trânsitos, mais consciência, de preferência, menos contratos assinados no impulso. O cenário é bem conhecido: fim de noite, casa silenciosa, luz do quarto apagada, só o brilho do celular iluminando o rosto do nosso protagonista, você. A timeline está cheia de fotos de casal abraçado, família reunida, gente viajando, brindando, desejando feliz fim de ano. O dedo desliza, o coração aperta, a mente começa a rebobinar cenas antigas, e, de repente, lá está ela, a caixinha de texto, pronta para receber duas palavras perigosíssimas em Mercúrio retrógrado: oi, sumido, Aqui é o momento perfeito para o narrador interromper a história, congelar a tela e contar ao público um detalhe importante que o protagonista está escolhendo ignorar: Mercúrio está retrógrado. E quando Mercúrio está retrógrado, qualquer mensagem aparentemente inocente pode virar minissérie de drama, com temporadas renovadas sem você pedir. Mercúrio rege a comunicação. E comunicação, hoje, vai muito além da conversa no sofá. É WhatsApp, direct, comentário em rede social, áudio de 5 minutos, textão de madrugada, emoji ambíguo, print em grupo de amigas, story enigmático, frase no status, reaction no story do crush, tudo isso passa pelo filtro mercurial. E, em movimento retrógrado, esse filtro cria ruídos, distorções, atrasos, mal-entendidos, especialmente quando a emoção está alta, como costuma estar no fim do ano. É nessa mistura de nostalgia, cansaço e expectativa que a carência surge como um roteirista dramático. Pega o celular e sussurra: manda mensagem. Vai que... Só que Mercúrio retrógrado tem um talento especial: mexer na forma como você enxerga o passado. De repente, aquele relacionamento cheio de problemas ganha um brilho de quem sabe a gente se reencontra. As brigas viram diferenças de temperamento. A falta de compromisso vira não estava pronto, na época. As lágrimas viram momentos intensos.
É como se a memória só exibisse os melhores takes e cortasse as cenas pesadas. E, quando a memória está editando a história com tanta parcialidade, o oi sumido, parece uma ótima ideia. Se essa fosse uma série, é aqui que o narrador entraria em off. Se ele esperasse o dia seguinte, provavelmente essa mensagem nunca seria enviada. Porque, do ponto de vista astrológico, Mercúrio retrógrado não é exatamente o período mais estável para reabrir portas emocionais na base do impulso. Sim, pessoas do passado tendem a reaparecer. Um ex, uma amizade que esfriou, alguém com quem ficou algo mal resolvido. Às vezes reaparecem em forma de mensagem real, às vezes, em forma de lembrança insistente na mente, às vezes, em forma de sonho. Mas o grande erro é acreditar que tudo que volta precisa ser retomado. Nem sempre. Às vezes volta só para você olhar com clareza, finalmente, fechar a porta por dentro. Outro ponto onde Mercúrio retrógrado trabalha como roteirista do caos são os textões. O ano inteiro, o protagonista engole sapos, evita conversas difíceis, deixa para depois falar do que incomoda. Aí chega o fim do ano, vem o combo "não vou levar isso entalado para o próximo ciclo mais Mercúrio retrógrado", e nasce o textão de 48 linhas enviado às 23h59, cheio de "precisava dizer isso". Só tem um pequeno detalhe, esse trânsito é mestre em mal-entendidos. A ausência de tom de voz e expressão facial nos textos já faz estrago normalmente. Com Mercúrio retrógrado, o estrago ganha efeitos especiais. O que você escreveu como desabafo pode ser lido como acusação. O que, na sua cabeça, era vulnerabilidade, no celular da outra pessoa chega como ataque. Aquela tentativa honesta de se explicar pode ser interpretada como manipulação. É por isso que, como astrólogo e narrador dessa história, eu costumo dizer, esse não é o melhor episódio da sua vida para terminar um relacionamento por mensagem, nem para tentar resolver anos de mágoa em um único áudio. Você pode, e até deve, rascunhar o que sente, organizar as ideias, escrever tudo num bloco de notas. Mas enviar? Só depois de respirar, revisar, e idealmente escolher um formato que tenha voz e presença, uma conversa ao vivo, uma chamada de vídeo, ou ao menos um diálogo mais calmo, não em meio a uma tempestade emocional. Agora cortamos para outro cenário clássico de Mercúrio retrógrado, os grupos. Grupo da família, do trabalho, da antiga escola, do condomínio, da igreja, do futebol, da yoga, todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo período, com opiniões fortes, sensibilidades à flor da pele e assuntos acumulados. Basta uma piada mal colocada, uma mensagem fora de contexto, uma foto que alguém não achou graça, e pronto, explodiu a discussão. Uma resposta atravessada, um meme interpretado como indireta, uma frase que pareceu crítica, e lá vai gente saindo do grupo dramaticamente, gente escrevendo se alguém se ofendeu, problema é seu, gente tentando apagar incêndio com mais querosene. E o narrador, observando de fora, comenta, tudo isso poderia ter sido evitado com um pouco menos de impulso e um pouco mais de pausa. Em termos astrológicos, esse trânsito deixa os campos da fala e da escuta hipersensíveis. O que você não deve fazer é usar o grupo como palco para resolver mágoas pessoais. Discussão antiga com alguém da família? Resolve no privado. O grupo inteiro não precisa ser plateia de algo que, no fundo, é entre duas pessoas. Quanto mais gente envolvida, maior o ruído, maior a chance de alguém entender tudo ao contrário. E já que entramos no tema plateia, precisamos falar das indiretas. Story com frase de efeito, música de sofrência com legenda enigmática, status dizendo a algumas pessoas não valorizam quem está do lado, e a expectativa secreta de que a pessoa certa veja, se identifique e faça algo. Em Mercúrio retrógrado, esse hábito se torna ainda mais problemático. Sabe por quê? Porque a pessoa certa pode nem ver, e 15 pessoas erradas podem achar que é sobre elas. Resultado, você queria resolver uma coisa, acabou criando 3 crises. Esse trânsito não se dá bem com comunicação enviesada. Ele convida, às vezes gentilmente, às vezes na base do choque, para a clareza. Se é com alguém específico, o ideal é falar com esse alguém, não com o mundo inteiro esperando que essa pessoa decodifique a mensagem escondida. E se, nesse momento, você está pensando, mas eu tenho medo de falar diretamente, pronto, aqui está uma das maiores lições de Mercúrio retrógrado. Encarar a verdade dá mais trabalho, mas evita temporadas extras de drama. Outro mecanismo bem comum nesta fase envolve suposições. A pessoa demorou para responder? A mente começa a narrar, não se importa comigo. Visualizou e não respondeu? Tá me evitando. Nem visualizou ainda? Deve estar fazendo questão de me ignorar. E assim, ponto por ponto, a mente cria uma novela inteira baseada em nenhuma informação concreta. Quando Mercúrio está retrógrado, esse tipo de roteiro interno ganha força. Em vez de pensar talvez esteja ocupado, sem internet, passando por algo, o script automático vai pro pior cenário. É como se a voz interna fosse uma narradora dramática sempre inclinada à tragédia. E é justamente aí que você pode usar a energia desse trânsito de forma madura. Em vez de preencher o silêncio com a pior interpretação possível, perguntar. Perguntar com sinceridade, não com acusação, tá tudo bem? Senti sua ausência.
Isso é comunicação viva, não adivinhação ansiosa. E não dá para esquecer da conversa mais importante de todas, a que você tem consigo mesmo. Em fim de ano, Mercúrio retrógrado mexe forte no diálogo interno. Vem aquela comparação inevitável: fulano casou, ciclano viajou, beltrano prosperou, e eu? Se você não estiver atento, a voz interna vira uma espécie de vilã crítica incansável, repetindo: você sempre erra, você nunca faz nada direito, ninguém fica na sua vida. Esse trânsito, porém, também é uma chance de perceber essas falas e pensar: quem está narrando minha história aqui? Eu ou a minha insegurança? Em vez de usar a revisão mercurial para se destruir, você pode usar para reescrever o jeito como fala de si. Trocar "eu sempre estrago tudo" por "eu estou aprendendo a fazer diferente". Pode parecer pequeno, mas muda o tom da novela inteira. Resumindo, o que esse capítulo quer te mostrar sobre o que não fazer em Mercúrio retrógrado, quando o assunto é comunicação. Não enviar mensagem importante no pico da emoção, nem pro ex, nem pra família, nem pro crush, nem pro chefe. Escreve, se precisar, mas deixa dormir antes de enviar. Não tentar resolver anos de mágoa num textão único. Assuntos profundos merecem voz, presença, disponibilidade, não só um monólogo escrito num momento de explosão. Não transformar cada atraso na resposta em prova de desamor. Em vez de criar um roteiro inteiro na cabeça, dá espaço para a possibilidade de uma explicação mais simples. E, se for importante, pergunta. Não usar grupo como arena de combate pessoal. Isso quase nunca termina bem, e ainda envolve gente que não tem nada a ver com o conflito. Não transformar indireta em idioma oficial. É tentador, dá aquela sensação de falei, mas não resolve. Só aumenta ruído e cria novas distâncias. E, principalmente, não esquecer que uma palavra, ou uma mensagem, pode mudar o rumo da sua história. Em Mercúrio retrógrado, isso é ainda mais verdadeiro. Às vezes, o ato mais evoluído não é falar mais, é falar melhor. Agora eu vou fazer algo que todo narrador curioso faria: perguntar para você. Qual foi o maior caos de mensagem que você já viveu em época de Mercúrio retrógrado? Foi aquele oi sumido que você se arrependeu 2 minutos depois de enviar? Foi um textão que virou briga? Foi um áudio que caiu na conversa errada? Se você se sentir à vontade, conta aqui nos comentários o seu signo e um resumo da sua tragédia mercurial. Você não tem ideia de como isso ajuda outras pessoas a se enxergarem, quem sabe, evitarem repetir a mesma cena. E se, enquanto você ouvia tudo isso, pensou: sou eu com o dedo coçando para mandar mensagem em época errada? Aproveita que ainda dá tempo de mudar o roteiro. Já deixa o seu like aqui no vídeo, porque isso mostra que essa conversa faz diferença para você. Se ainda não faz parte oficialmente desse elenco astrológico, se inscreve no canal e ativa as notificações para acompanhar os próximos episódios. Ainda vamos falar de viagens, tecnologia, compras, claro, como transformar Mercúrio retrógrado em aliado. E, se tiver aquele amigo ou amiga que vive se arrependendo das mensagens que manda, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Talvez essa seja a intervenção cósmica de que ela precisava antes do próximo oi sumido. Fim de ano. Nosso protagonista astral, você, está lidando com 1000 coisas ao mesmo tempo: amigo secreto, ceia, família, trabalho, metas, retrospectivas, boletos, e, no meio disso tudo, existe um trio que sempre entra em cena com força: viagens, tecnologia e compras. Agora adiciona a isso um personagem recorrente desta série: Mercúrio retrógrado. Pronto, roteiro perfeito para atrasos, bugs, arrependimentos, passagens erradas e notificações de pagamento não aprovado no pior momento possível. Vamos começar pelas viagens. Porque nada diz especial de fim de ano como aeroporto lotado, rodoviária cheia, estradas congestionadas e uma mala que insiste em não fechar. Enquanto isso, Mercúrio, regente dos deslocamentos, dos horários, dos documentos e das informações, está ali, em movimento retrógrado, testando o quanto você realmente presta atenção. A história normalmente começa assim: alguém encontra uma promoção de passagem. O preço parece bom demais, o banner pisca últimas vagas, o relógio de contagem regressiva corre mais rápido do que o coração, em poucos minutos, o protagonista está digitando dados de cartão, nome, CPF, data, tudo no modo turbo. Depois eu confiro, agora é só comprar antes que acabe. Corta para a tela de confirmação. Passagem emitida para o dia errado. Horário de madrugada achando que era meio-dia. Aeroporto diferente do que a pessoa pensava. Nome com letra trocada. Documento desatualizado. A lista é grande, e Mercúrio retrógrado adora evidenciar justamente esses detalhes que a pressa ignorou. Não é que o planeta queira estragar suas férias, ele só está ampliando aquilo que já estava correndo sem atenção. Esse trânsito não combina com o estilo "eu resolvo depois". Comprar passagem sem revisar datas, nomes e documentos 2 ou 3 vezes é praticamente um convite para confusão. A recomendação de narrador astrológico experiente é clara: em Mercúrio retrógrado, tudo relacionado à viagem merece revisão em câmera lenta. Confere data, confere horário, confere aeroporto, confere se o documento que você digitou é o que você realmente vai levar.
E, se possível, pede para uma segunda pessoa olhar também. Sim, é chato. Mas é muito menos chato do que descobrir no balcão de check-in que você errou um número. Outro clássico desse período, contar com tecnologia sem plano B, bilhete só no celular, reserva só no e-mail, QR Code salvo lá na nuvem, senha que você tem certeza que lembra, até que o celular resolve travar, a bateria acaba, o Wi-Fi falha, o servidor cai. E aí nosso protagonista se vê na porta de embarque dizendo a frase mais temida, mas estava tudo aqui. Mercúrio retrógrado rege justamente essas conexões, tanto no sentido literal, internet, sistemas, apps, quanto simbólico, informações que deveriam fluir e travam. Quando ele está retrógrado, qualquer dependência excessiva de uma única solução digital sem alternativa vira risco. Ter cópias offline das informações importantes, printar documentos, salvar reservas em mais de um lugar, anotar endereço físico num papel, tudo isso, que parece antiquado, vira prova de sabedoria cósmica. E já que entramos na tecnologia, vamos falar dos aparelhos em si. Esse é o episódio do ano em que muita gente decide: vou me dar um presente, eu mereço. Celular novo, notebook, TV, tablet, fone, câmera. As promoções saltam pela tela, os anúncios parecem ler seus pensamentos, e a combinação cansaço mais desejo mais desconto cria compras que, às vezes, não tem nada a ver com a sua realidade. Mercúrio retrógrado, entre outras coisas, rege justamente esses gadgets e sistemas. É por isso que tanta gente relata: comprei o aparelho e veio com problema, o pedido veio trocado, o sistema deu bug, o produto não era exatamente aquilo que parecia na foto. Mais uma vez, não é castigo, é lupa. Tudo o que você não olha com atenção antes de comprar, ele mostra depois. O que não combina com esse trânsito é comprar só porque tá barato. Em vez de entrar num site sem saber o que quer, ser capturado pelos banners e clicar em comprar em meia emoção, o ideal é fazer o movimento oposto. Antes das promoções, fazer uma lista honesta do que você realmente precisa. Preciso de um celular novo? Para que exatamente? Trabalho, estudo, foto, jogo? Preciso mesmo de uma TV maior ou é só vontade de acompanhar o que todo mundo está fazendo? Essa simples pergunta, isso resolve um problema real ou só preenche um vazio? Já é um antídoto poderoso contra as ciladas de Mercúrio retrógrado. E, claro, tem a parte burocrática que muita gente pula: reputação da loja, prazo de entrega, política de troca, garantia, nota fiscal. O que você não deve fazer é ignorar tudo isso porque está seduzido pelo preço ou pela urgência artificial de só hoje. Se uma oferta só é boa se você não pensar, provavelmente ela não é tão boa assim. Outro ponto importante desse trânsito é o tema manutenção ignorada. Sabe aquele laptop que você vive dizendo que vai levar para revisar um dia? O celular com tela trincada que você usa assim mesmo? O carro que faz um barulho suspeito há meses? O roteador que cai toda hora? Mercúrio retrógrado adora cobrar aquilo que você foi empurrando com a barriga. E o fim de ano, cheio de demandas, é o cenário perfeito para tudo desandar ao mesmo tempo. Em vez de se perguntar por que tudo quebra justo agora, seria mais honesto perguntar: o que eu venho adiando há meses? Porque, do ponto de vista astrológico, esse trânsito é como uma auditoria. Onde há descuido, ele aponta. Às vezes quebrando mesmo, para você finalmente olhar. E, por fim, chegamos ao terceiro elemento desse episódio: compras impulsivas em geral. Fim de ano mexe com desejo, comparação e sensação de eu mereço. E você merece, claro. Mas Mercúrio retrógrado adiciona uma camada de confusão mental, ilusão, expectativa e propaganda agressiva. Comprar pode virar um jeito rápido de tentar anestesiar cansaço, solidão, frustração. Só que parcela não anestesia, ela acompanha. Vai com você para janeiro, fevereiro, março. Então, no espírito de narrador que torce pelo seu final feliz, a sugestão é: se você notar que está abrindo um site de compras toda vez que se sente triste, rejeitado ou ansioso, talvez a questão não seja o produto, e sim o que você está tentando não sentir. E isso, meu caro protagonista, Mercúrio retrógrado não resolve. Ele mostra. Esse período favorece muito mais a revisão do que a acumulação. Revisar gastos, revisar assinaturas que você nem usa mais, revisar prioridades. Às vezes, o presente mais alinhado com esse trânsito não é um objeto novo, e sim uma decisão nova. Sair de uma dívida, cancelar o que não faz sentido, escolher cuidadosamente onde o seu dinheiro vai, e por quê. Se você já viveu algum perrengue envolvendo viagem, tecnologia ou compra impulsiva em época de Mercúrio retrógrado, esse é o momento em que o narrador olha para você e diz: conta. Não precisa expor nomes nem detalhes, mas escreve aqui nos comentários qual foi o seu maior tropeço. Data errada na passagem, celular que pifou na viagem, pedido que nunca chegou, promoção que virou arrependimento parcelado. E coloca seu signo junto, que eu adoro ver como cada energia lida com esses roteiros. Isso ajuda quem está assistindo a se reconhecer, quem sabe, se prevenir.
Se esse capítulo te acendeu algumas luzinhas de alerta, do tipo talvez eu deva revisar minhas reservas ou acho que vou olhar essa compra com mais calma, já aproveita para dar um passo concreto agora. Curte o vídeo para me mostrar que esse tipo de orientação faz sentido para você e salva esse conteúdo em uma playlist de astrologia ou fim de ano consciente, para poder voltar aqui antes de fechar alguma compra ou viagem. E, claro, se ainda não faz parte oficialmente desse elenco cósmico, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim você recebe os próximos episódios com mais previsões, alertas e oportunidades de evitar perrengues. E manda este vídeo para aquela pessoa que vive dizendo minhas viagens sempre dão problema ou toda promoção me laça. Talvez Mercúrio retrógrado esteja só esperando alguém mandar esse link para ela. Chegamos naquele ponto da temporada em que, normalmente, a novela faz uma grande reviravolta. Depois de muitos desencontros, contratos duvidosos, mensagens impulsivas, passagens compradas na pressa e alguns oi sumido e enviados em horários questionáveis, é aqui que a história poderia ir para dois lados. Ou o protagonista continua repetindo tudo igual no próximo Mercúrio retrógrado, ou decide, finalmente, mudar o roteiro. E é justamente nesse ponto que o narrador, eu, no caso, entra para revelar uma verdade que a maior parte das pessoas só descobre depois de alguns bons dramas. Mercúrio retrógrado não veio para destruir a sua vida. Ele veio para te impedir de seguir no automático. O problema é que, até agora, talvez você estivesse interpretando o personagem vítima dos trânsitos, em vez de escolher um papel mais interessante, protagonista consciente. Vamos recapitular rapidamente, como quem mostra os melhores momentos do episódio anterior. Vimos como esse trânsito mexe com a comunicação, com decisões importantes, contratos, viagens, tecnologia, compras, sempre expondo aquilo que foi feito sem presença. A pergunta agora não é mais no que ele vai atrapalhar, mas como eu posso usar esse período a meu favor. Pensa em Mercúrio retrógrado como aquele professor exigente, mas justo, que não deixa você avançar para o próximo capítulo da matéria sem entender o básico. Ele não está contra você, ele está contra a sua pressa de sair fazendo, sem integrar o que já deveria ter aprendido. No fim do ano, isso fica ainda mais potente, porque o clima geral já é de balanço, revisão, encerramento de ciclo. Esse trânsito só coloca uma luz mais forte nessa revisão, como se pegasse sua vida e dissesse, vamos olhar isso aqui de verdade. Então vamos ao que interessa. O que fazer, concretamente, durante Mercúrio retrógrado para transformar esse período em aliado? Primeiro movimento, revisão com honestidade, não com culpa. Em vez de usar esse período para se torturar com eu sempre erro, você pode usá-lo para perguntar, o que essa situação está tentando me ensinar? A conversa que desandou, o contrato que deu problema, a viagem que complicou, a compra impulsiva que virou dívida, cada uma dessas cenas tem um recado embutido. Talvez seja sobre limites que você não coloca, sobre medo de dizer não, sobre dificuldade em pedir ajuda, sobre crenças antigas de que você não merece melhor. Mercúrio retrógrado, quando bem aproveitado, vira terapeuta cósmico. Traz o problema de novo para você olhar, só que com mais maturidade. Segundo movimento, retomar, em vez de só começar. A tentação em qualquer virada de ano é escrever listas enormes de coisas novas. Novo corpo, novo emprego, novo amor, novo país, nova vida, novo tudo. Mas esse trânsito favorece especialmente aquilo que você já começou e largou pelo caminho. Sabe aquele curso que você trancou? Aquele projeto que você começou a desenhar e parou? Aquele hábito que você tentou criar e abandonou na primeira semana? Em vez de se culpar, você pode usar Mercúrio retrógrado para revisitar essas histórias. Perguntar, por que eu parei? O que me travou? O que eu posso fazer diferente agora? Às vezes não é sobre inventar um sonho novo, é sobre reencontrar um antigo com uma versão mais madura de você. Terceiro movimento, ajustar metas à sua verdade, não ao feed dos outros. Fim de ano é um desfile de comparações. A linha do tempo vira um grande painel de conquistas alheias, e, se você não estiver ancorado em quem você é, cai fácil na armadilha do deveria. Eu deveria ter viajado mais, eu deveria ter ganhado mais, eu deveria ter casado, eu deveria ter filhos, eu deveria ser alguém completamente diferente do que sou. Mercúrio retrógrado entra aí como um convite para revisar esses deveria. Quem colocou esses roteiros em você? Foram realmente seus? Ou você só foi pegando modelos prontos e tentando se encaixar? Esse é um ótimo momento para sentar, olhar para sua lista de metas, as antigas, as que você nunca cumpriu, as que você cumpre mas não te fazem feliz, e perguntar, o que aqui ainda faz sentido para mim? Não é sobre jogar tudo fora, é sobre recalibrar. Talvez a meta não seja ser perfeito, mas ser mais honesto comigo. Talvez não seja sobre ganhar X dinheiro, mas sobre trabalhar com algo que não adoeça a minha alma. Esse tipo de ajuste fino é altamente mercurial, é revisão de narrativa, não só de resultados. Quarto movimento, conversar de verdade.
Sim, eu sei, já falamos sobre o perigo dos textões de madrugada e dos oi sumido impulsivos. Agora, vamos pro outro lado, as conversas que podem, de fato, curar. Mercúrio retrógrado favorece revisitas. A um assunto, a uma lembrança, a uma versão antiga da relação. Aquela conversa que você ficou adiando por medo de conflito é candidata perfeita para esse período, desde que você vá com o espírito certo. Não é eu vou falar tudo e a pessoa que aguente, é eu vou buscar entendimento, não vitória. Pode ser com alguém da família, com um amigo, com um parceiro, com você mesmo. A chave aqui é a intenção, não provar que está certo, mas entender melhor o que aconteceu. Às vezes, a pessoa não consegue te dar a resposta que você gostaria. Mas o simples ato de organizar o que você sente, dizer com clareza, ouvir sem interromper, já muda completamente a forma como a história fica guardada dentro de você. E isso é puro trabalho mercurial. Reorganizar memórias, recontar a história sob uma luz nova. Quinto movimento, fazer faxina de informação. Essa é a parte menos glamourosa, mas talvez uma das mais poderosas. Mercúrio retrógrado ama ver você colocando ordem em documentos, e-mails, pastas, fotos, senhas, compromissos. Aquilo que está esquecido, espalhado, sem organização, consome energia silenciosamente. Quando você tira uma tarde para apagar o que não serve mais, arquivar o que é importante, atualizar dados, revisar suas assinaturas, olhar para contratos antigos, você está fazendo, na prática, o que esse trânsito pede: revisão. E, por tabela, cria espaço para o novo chegar com menos confusão. Sexto movimento: criar pausas conscientes. Se teve uma coisa que ficou clara ao longo de tudo o que conversamos é que Mercúrio retrógrado não combina com reagir automaticamente. Então, um dos maiores presentes que você pode se dar nesse período é o hábito da pausa. Antes de mandar a mensagem, antes de assinar o contrato, antes de comprar, antes de responder num grupo, antes de dizer sim só para agradar. Respirar. Voltar para o corpo. Perguntar: isso é coerente comigo? Eu vou continuar achando que é uma boa ideia amanhã? Pequenas pausas mudam completamente o rumo da história. Aquele oi sumido que não foi enviado porque você decidiu dormir antes. Aquele contrato que você leu mais uma vez, de repente, achou estranho. Aquela compra que você desistiu ao perceber que era só carência. Nada disso vira uma cena dramática no futuro. E veja que curioso, nesse caso, o melhor capítulo é justamente aquele que nunca chega a ser escrito, porque você escolheu conscientemente outro caminho. Sétimo movimento: reescrever a própria narrativa. Talvez o ponto mais profundo de todos seja esse: aproveitar esse trânsito para revisar o jeito como você fala de si. Quantas vezes, em pensamento ou em voz alta, você se tratou mal este ano? Quantas vezes disse eu sou um desastre, eu só atraio problema, eu não dou sorte em nada? Mercúrio retrógrado não apenas revisa contratos externos, mas também os internos, as frases que você repetiu tanto que viraram quase leis. Que tal usar esse período para romper acordos antigos com autossabotagem? Em vez de eu sempre me complico, substituir por eu estou aprendendo a prestar mais atenção. Em vez de ninguém me entende, tentar eu posso aprender a me comunicar melhor. Isso não é papo motivacional vazio, é mudança de script interno. E, se tem um trânsito que entende de script, é Mercúrio retrógrado. No fundo, tudo se resume a uma escolha. Você pode continuar vivendo esse trânsito como o vilão da história, aquele que estraga seu fim de ano, ou pode encarar como o editor necessário, que corta cenas mal construídas, pede regravação e protege você de colocar no ar episódios que, lá na frente, causariam mais dor do que crescimento. E agora, como qualquer narrador que se apega ao protagonista, eu vou olhar diretamente para você e perguntar: que decisão você sente que precisa tomar daqui para frente quando Mercúrio ficar retrógrado de novo? Não sobre o planeta, sobre você. Talvez seja vou parar de mandar mensagem na explosão, talvez seja não assino mais nada sem entender tudo, talvez seja não compro mais na pressa, talvez seja vou falar comigo de um jeito mais gentil. Seja qual for, escreve aqui nos comentários qual compromisso você quer assumir com você mesmo para o próximo Mercúrio retrógrado. Não precisa ser perfeito, só precisa ser sincero. É quase como se você deixasse registrado, diante do universo, um novo contrato interno. Desta vez, eu vou fazer diferente. Se este vídeo te ajudou a ver esse trânsito com menos medo e mais consciência, aproveita agora, antes de seguir para o próximo episódio da sua vida, e clica em curtir. Isso me mostra que esse tipo de conversa faz sentido para você e ajuda o conteúdo a chegar em mais gente que está precisando exatamente dessa visão. Se ainda não está acompanhando tudo de perto, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder as próximas leituras de céu, porque Mercúrio não é o único personagem importante dessa história, tem outros trânsitos vindo aí, e eu quero te ver enfrentando todos com menos caos e mais clareza. E, se você lembrou de alguém que vive dizendo meu fim de ano é sempre uma confusão, deve ser culpa dos astros, manda este vídeo para essa pessoa. Vai que, a partir de agora, vocês dois começam a escrever juntos uma temporada bem mais consciente.